Vamos falar sobre a grande comoção que foi vista na Grécia e que envolveu outras cortes europeias durante os dias que antecederam o funeral do rei Constantino II, falecido em 10 de janeiro de 2023. A sua viúva, a rainha Anne-Marie, foi vista usando o mesmo colar com crucifixo que ela usou quando se casou com o rei grego, quando ela tinha cerca de 17 anos de idade. Eles se conheceram quando ela tinha 13 anos. A fisionomia da rainha Anne-Marie estava visivelmente abalada. Dava para ver que a viúva estava bastante entristecida com a perda de seu companheiro por 58 anos. A comoção mobilizou diversos reis, rainhas, príncipes e princesas de diversas cortes da Europa, incluindo a princesa Anne do Reino Unido, que compareceu ao funeral, representando os membros de sua família. A família real grega era bem próxima da família real britânica. Tanto que o Charles, quando ainda era príncipe, convidou o rei Constantino para ser o padrinho de William quando ele nasceu em 1982. O príncipe William, por sua vez, é padrinho do neto do rei Constantino II. O rei Charles III era primo do rei grego, o rei Constantino, já que este era parente do seu pai, o príncipe Philip. Vamos ver o parentesco entre os príncipes, princesas, reis e rainhas da corte da Dinamarca, do Reino Unido, da Grécia e da Espanha, esses membros da realeza que compareceram ao funeral do rei Constantino II. O rei Constantino II foi o último rei da Grécia. Ele reinou desde 1964 até a sua deposição em 1973, quando foi implantada a Terceira República Helênica na Grécia. Até pouco tempo atrás, as cortes europeias ainda mantinham a tradição de casamento entre membros de diversas realezas, tanto que os laços de família entre as cortes da Grécia, da Dinamarca, do Reino Unido, da Espanha, existem até hoje. A rainha Sofia da Espanha, por exemplo, que é mãe de Filipe, o atual rei, que esteve até há pouco tempo atrás no Brasil, ela é irmã do falecido rei Constantino da Grécia. E o pai do rei Constantino era primo do príncipe Philip, que, como muitos sabem, era príncipe na Grécia quando ele conheceu a rainha Elizabeth, e os dois então ficaram noivos e posteriormente se casaram. É notória a história de que o príncipe Philip teve uma infância muito tumultuada e ele mesmo não tinha muito contato com seus parentes, tanto é que ele passava temporadas a cada hora na casa de um ou de outro, tudo muito incerto durante sua infância e adolescência. Mas fato é que sua mãe, a princesa Alice de Battenberg, foi esposa do príncipe André da Grécia e da Dinamarca, mas ela mesma nasceu em Windsor em 1885, sendo bisneta da rainha Vitória do Reino Unido. Alice de Battenberg cresceu entre a Alemanha e Inglaterra e também no Mediterrâneo. Em 1903, ela se casou então com o príncipe André da Grécia e Dinamarca, e aí ela foi viver na Grécia até ser exilada junto com toda a família real em 1917. A história da mãe do príncipe Philip é uma das mais intrigantes da família real. Uma trajetória marcante e um tanto triste, e vem daí as origens gregas do príncipe Philip, que, por sua vez, deram origem a todo o parentesco de outros membros da família real com os membros da família real grega. Foi após a queda do rei Constantino II da Grécia e o fim da monarquia grega em 1967 que Alice foi convidada pelo seu filho Philip e a rainha Elizabeth II a ir morar no Palácio de Buckingham, em Londres, onde ela acabou morrendo 2 anos depois. Os últimos anos da vida de Alice de Battenberg tinham sido dedicados a obras de caridade e ela chegou a fundar um tipo de religião própria. Ela fundou uma ordem de freiras e enfermeiras ortodoxas gregas em 1949 e, quando ela faleceu, os seus restos mortais foram transferidos para Jerusalém, na igreja de Santa Maria Madalena, no Monte das Oliveiras, em 1988, atendendo a um pedido da própria princesa Alice. A trajetória de Alice é mesmo única. Em 31 de outubro de 1994, os seus 2 filhos ainda vivos, Sofia e Felipe, foram para o Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém, para testemunhar uma cerimônia em honra à sua mãe como justa entre as nações, pelos seus esforços em esconder a família Cohen em Atenas durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo tendo passado por diversas crises pessoais, a princesa Alice sempre colocou o bem-estar de outros em detrimento do seu próprio.
Pela sua trajetória, ela foi póstumamente honrada em 2010 pelo governo britânico ao ser nomeada uma heroína do Holocausto. Por tudo isso, por esse parentesco forte entre a família real britânica com a família real grega, é que os membros das duas cortes se mantiveram próximos ao longo dos anos. Frequentemente eram vistos passando férias juntos, ou víamos também a Rainha Elizabeth em companhia do rei Constantino II. E apesar do príncipe William não ter podido comparecer ao funeral, assim como o rei Charles, que já tinha um compromisso previamente estabelecido com autoridades do Chipre, a princesa Anne foi então representar todos os membros da família real. E apesar do funeral do rei Constantino II ter sido um funeral privado e não um funeral de Estado, a princesa Anne representou o rei Charles não só como um membro da família, mas também, conforme dita, o seu novo papel dentro da monarquia britânica, que é o de conselheiro de Estado, que justamente está apta a representar o rei em ocasiões como essa, quando ele não pode estar presente. Como afilhado do rei Constantino, o príncipe William pediu a Lady Gabriela de Windsor que o representasse no funeral, já que ela também é afilhada do falecido rei. A cerimônia em Atenas reuniu membros da realeza, da Dinamarca, de Luxemburgo, do Principado de Mônaco, da Holanda, da Noruega e da Espanha. Apesar de não ser mais uma monarquia, centenas de pessoas do povo fizeram fila em frente à catedral para prestar homenagens ao antigo rei. Além da rainha Letícia da Espanha, da realeza da Noruega, como a princesa Martha Louise, a rainha Margarida da Dinamarca também compareceu ao funeral. O parentesco da rainha Margarida com o rei Constantino II tem origem na House of Glücksburg, ou seja, a Casa de Glücksburg, que é a atual casa da monarquia regente na Dinamarca, assim como no Reino Unido é a Casa de Windsor, a atual regente. Além disso, a esposa do rei Constantino, a rainha Anne-Marie, é a irmã mais nova da rainha da Dinamarca, a rainha Margarida II. Anne-Marie, por sua vez, é prima em primeiro grau do atual rei da Suécia, o rei Gustav. E o parentesco não para por aí. O primo em segundo grau da rainha Anne-Marie, o rei Harald V da Noruega, se tornou então parente do rei Constantino através do casamento. Com todos esses laços de família, não é surpresa que o seu funeral tenha mobilizado tantos membros da realeza europeia. E para quem possa estar estranhando o fato de que os filhos do rei Constantino e da rainha Anne-Marie são referidos como Princesa Alexia, Príncipe Regente Pavlos, Príncipe Nicolau e assim por diante, é que mesmo com monarquias sendo abolidas, em séculos passados, a história era cheia de reviravoltas. E a história recente mostra que mesmo em 1967, o rei Constantino tendo sido obrigado a deixar o trono, pouco depois, um contragolpe foi tentado para tentar restaurar a monarquia e o seu lugar na corte. O plano não deu certo e o rei realmente teve que ir para o exílio, mas nunca se sabe quando a história pode novamente virar e alguns dos membros descendentes da realeza podem até emplacar novamente uma monarquia. Vai que, né? O negócio é se manter agarrado aos títulos. Comentem aqui se vocês conheciam o parentesco do rei Constantino da Grécia com outros membros de outras famílias da realeza europeia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e eu vejo vocês no próximo vídeo.